Neste vídeo, eu vou mostrar como construir gráficos interativos no Shine utilizando a biblioteca JavaScript Echarts. Nesse script, eu tenho exatamente o mesmo exemplo que a gente viu no vídeo de Plotly. Então, eu posso selecionar uma dessas colunas da base mtcars e ele vai gerar um gráfico de frequência, um gráfico de barras com a frequência das categorias dessa coluna. Então vamos ver. Eu tenho aqui o meu app. Então esse gráfico aqui é um gráfico construído em Echarts. E se eu mudo aqui a variável selecionada no Select Input, ele vai atualizar esse gráfico para o gráfico de barras dessa nova variável. E também, se eu clico em cima de uma barrinha, ele vai falar qual é ou quais são os valores do eixo x e y para a variável que eu selecionei. Vamos ver como que eu fiz isso usando o pacote echarts for R, né, ou echarts para o R, que é um pacote que embrulha a biblioteca echarts. Então, o nome da biblioteca JavaScript é echarts, o nome do pacote R é echarts for R ou echarts para R. Se você não tem esse pacote instalado, basta rodar esse código, install.packages echarts for R. E para colocar um echarts dentro de um aplicativo Shine, a gente vai usar aquela duplinha que a gente vê usando em todo o curso e continua usando aqui na parte de HTML Widgets, que é a dupla output render. Então, aqui no meu main panel, eu tenho um echarts for R output, tá? Que é uma função do pacote echarts for R. E eu estou criando um output chamado gráfico. Esse output chamado gráfico, eu defino ele aqui no meu server. E como eu usei echarts for R output aqui, eu uso echarts for R. Desculpa, eu uso render echarts for R aqui no servidor. Então sempre vou fazer essa correspondência. Muito bem. Para criar o gráfico é muito parecido com o que eu fiz no echarts, com relação aqui à manipulação. Eu faço é muito parecido com o que eu fiz no Plotly, com relação aqui à manipulação. Eu faço o count aqui da minha variável selecionada. E aqui tem um passo a mais que é como as colunas da base mtcars elas são numéricas, então tudo é número lá, mesmo essas que são categóricas, elas são 0 e 1 lá dentro. Eu preciso passar essa coluna para caractere para o echarts entender que é um eixo categórico e não um eixo numérico. Então eu preciso fazer esse mutate x é igual x equals, né, x é igual as character x aqui. Então essa tabelinha aqui ela vai entrar na função echarts e underline charts do pacote echarts for R e vejam que a sintaxe aqui é muito parecida com a do ggplot. Então, eu passo para uma função que é como se fosse a função ggplot. Em sequência, eu defino o tipo de gráfico, como se fosse uma das funções de on do ggplot. E eu vou customizando os gráficos, o gráfico a partir daí. A grande diferença, ou uma grande diferença, pelo menos, é que no ggplot a gente une as camadas do gráfico com mais, e aqui a gente faz isso com o pipe. Tá legal? E bem, então peguei minha tabela, joguei na função e underline charts, defini o tipo de variável com o ebar. Vamos comentar essa parte aqui e ver como é o gráfico apenas com o echarts e o ebar. Então o ebar vai definir um gráfico de barras. Vejam que na função echarts eu defino qual é a variável que vai no eixo x e na função ebar eu defino qual é
a variável que vai no eixo Y, que no Echarts é chamado de series, ou série. Então, a variável n, que é a contagem, vai no eixo Y, a variável x, que eu defini aqui em cima, vai no eixo x. E aí ele gera aqui o gráfico. Então veja que ele tem uma animaçãozinha quando o gráfico está sendo gerado, ele tem uma legenda aqui por padrão, mesmo nesse caso a gente não precisando dela. Ele não tem tooltip por padrão igual ao Plotly. Ele não tem, inclusive, nome nos labels por padrão. Muito bem. A primeira linha que eu tinha colocado aqui, ela tira a legenda. Então, o pacote charts for R, ele é um pacote que tem várias funções para customizar gráficos e charts, assim como o ggplot tem várias funções para você construir o gráfico e também customizar. O echarts é a mesma coisa. Uma dessas funções é a eLegend e ela permite você, caso você queira, tirar a legenda. Então, se a gente conectar essa função aqui, a legenda que estava aqui em cima some. O outro código que eu tinha deixado aqui é esse EX-axis, né? Ou EX-axis. Então, essa função aqui, o que ela vai fazer é customizar o eixo X, assim como a função com Y aqui vai customizar o eixo Y. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o nome do eixo, então, que vai ser exatamente o nome da variável escolhida aqui em cima. E eu tenho que falar aqui no chart, se a gente não fizer isso daqui, onde que aparece o nome, né? O name location e o name gap, se a gente não passar esses dois argumentos, o echarts vai colocar o nome do eixo no final do eixo, lá à direita do eixo ou acima do eixo, se for o eixo Y. Vamos ver. Então eu vou tirar isso daqui por enquanto e vamos deixar só com o nome para ver o que acontece. E a gente vê que ele coloca aqui o nome aqui no final do eixo. À direita, ou se fosse o eixo Y, ele colocaria aqui em cima. E aí, se a gente quiser o que a gente está mais acostumado, que é deixar o nome aqui no meio, a gente precisa falar o name location ser centro, só que ele fica muito próximo do texto aqui das quebras, né? Os textos, os labels, né, do eixo, né? Das quebras do eixo. Então, para criar uma distância entre essas duas coisas, a gente usa também name gap. E aí aqui é um valor, tá? Que geralmente algo entre 30 e 40 funciona. Se eu não me engano, isso daqui, esse valor é em pixels. E aí ele vem um pouquinho mais para baixo e fica distante aqui dos valores do eixo. Então, esse exemplo aqui é para mostrar que o echarts ele tem uma sintaxe diferente do Plotly e também vai ser diferente do ggplot. Então, se você já sabe ggplot e for aprender Plotly, você vai ter que aprender uma sintaxe nova. Se você já sabe ggplot e vai aprender charts, você também vai ter que aprender uma sintaxe nova. Não tem como não tem como escapar disso, porque cada uma dessas bibliotecas elas vão ter as suas peculiaridades. Então você vai precisar aprender a escrever o código um pouquinho diferente do que você já estava acostumado. Lógico, se você já sabe ggplot, algumas coisas você já vai estar mais acostumado, tanto no echarts quanto no Plotly, eles vão ter as suas semelhanças, mas a maior parte é diferente. Então é meio que aprender do zero e, como eu já disse, eu acho que em todos os vídeos aqui dessa parte de HTML Widgets, não vale a pena tentar aprender tudo de echarts para depois começar a usar. Aprende o básico, igual a gente está vendo aqui, e com o tempo vai aprendendo conforme a necessidade. Que aí você vai construindo o seu conhecimento dentro dessa biblioteca conforme você vai usando. Se você não usar, você vai esquecer porque é muita coisa que dá para fazer, muita coisa que dá para customizar, muito nomezinho diferente, muito vocabulário. Então não dá para ver tudo de uma vez. O que vale a pena comentar com certeza aqui no echarts, além do gráfico básico que a gente fez aqui?
a parte de interação com o Shine. Então, vejo que quando eu clico aqui na barrinha, aparece o texto aqui, igual a gente tinha feito com o Plotly, né? Então, a gente usa o gráfico como um input também. Para fazer isso, é muito parecido com o que a gente fez no Plotly, só que em vez de usar uma função, aquela event data, a gente vai utilizar um valor que o próprio Echarts coloca direto na lista input. E aí, o nome desse valor aqui vai depender do nome que você deu para o seu gráfico. Tá? Muito parecido com o que a gente viu quando a gente criou uma tabela com DT. Então, o React Table a gente precisava de uma função, o DT ele já criava essas informações de evento no gráfico direto aqui na lista input. O Echarts faz a mesma coisa, o nome do output e o evento que você quer extrair. Tá? Então, o nome do meu output é gráfico, e o evento que eu quero extrair é o clicked data. E aí, eu salvo isso aqui no clique. E o jeito que vem, a gente pode olhar aqui, se a gente quiser. Eu vou colocar o browser aqui para ver como que vem esses valores aqui dentro do clique. Assim como a gente fez lá com o Plotly. Vou clicar, vai entrar aqui no browser e eu vejo como que está o meu clique. É uma lista que tem um objeto chamado valor e aqui o primeiro elemento desse objeto, é um vetorzinho, né? O primeiro elemento é o valor no eixo X e o segundo elemento é o valor no eixo Y. Então, se eu fizer clique value 2, eu pego aqui o 11. Se eu fizer clique value 1, eu pego aqui o 4. E é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? E é por isso que quando eu clico aqui no meu gráfico, aparece esse texto aqui. Existem 7, que é o valor no eixo Y, 7 aqui, carros com sil, que é o nome da variável, igual a 6, que é o valor no eixo X. Aqui vale a pena um comentário que a gente não fez no vídeo sobre Plotly, que é, se eu já cliquei aqui no meu gráfico, né, ele gera o texto aqui. Se eu mudo a variável, vejam que aqui ele não muda o valor da variável aqui, até eu clicar de novo. Tá? E no Plotly, se a gente fizer esse mesmo teste, a gente vê que vai mudar. Por quê? Porque lá a gente não isolou a reatividade do input variável aqui do render text. Então lá a gente simplesmente fez isso. E colocou aqui. Então nesse caso, quando eu clico aqui e muda a variável, vejam que muda só a variável aqui, mas os valores não, porque eu não cliquei de novo para atualizar esse objeto clique aqui. Então, isso aqui fica errado. Então, qual que é o ideal? Se eu mudar só a variável, eu não quero que a reatividade seja disparada aqui. Então, eu isolo a reatividade da variável e uso esse objeto variável aqui, que eu criei nessa linha, que é o valor de input variável que não dispara a reatividade. E aí, se eu clicar e mudar a variável, continua com aquele primeiro clique lá, do sil igual a 4, 11 carros. Só vai mudar isso daqui tudo se eu clicar de novo. Aí muda toda a informação e fica correto. Então, espero que quem viu o vídeo do Plotly tenha reparado que isso estava acontecendo e achou estranho. E aqui é o jeito de arrumar essa questão de reatividade. Para terminar, vale a pena, com certeza, falar do site do pacote Echarts for R. Tá? Então aqui ele vai ter vários artigos, vários tutoriais para você aprender a fazer vários gráficos dentro do pacote. E, em especial, o Echarts vale muito a pena você também ter aí na sua gaveta o site da biblioteca JavaScript Echarts. Porque em Echarts em especial,
tá? Quando você estiver programando em Encharts, você vai precisar muito olhar a documentação da própria biblioteca JavaScript, tá? Você vai precisar olhar muito essa documentação aqui para ver o que é possível customizar nos gráficos a partir de cada um dos elementos que o Encharts disponibiliza para você. Um exemplo, se a gente olhar a função exaxis, se a gente olhar essa função não tem esses argumentos que eu coloquei aqui. Não tem o name, não tem o name location e não tem o name gap. Vejam que não está listado aqui. Por que eles funcionam então? Por que eu consegui colocar aqui esses argumentos? Porque, graças aos 3 pontinhos aqui, você consegue passar para essa função, na verdade é essa daqui, né? Essa aqui de baixo. Veja que não tem, mesmo assim, esses argumentos. Essa função aqui, né? Na real é essa daqui, né? Sem o underline. Por que eu consegui passar esses 3 argumentos para essa função? Graças a elipses aqui, que vai pegar qualquer argumento que você mandar, você colocar aqui, qualquer argumento nomeado que você colocar aqui, e passar para dentro da função. E aí, o Encharts é preparado para... O pacote Encharts4R é preparado para pegar esses argumentos que não estão listados aqui e enviar assim mesmo para a biblioteca JavaScript Encharts. E se esse argumento existir dentro da biblioteca, ele vai ser atribuído lá dentro. Se não existir, ele só não vai ser utilizado. E como que você sabe quais argumentos existem e quais não existem? É olhando a documentação da biblioteca. Então, quando eu quis, a primeira vez, arrumar a label, o título de um eixo, eu vim aqui na biblioteca Charts, procurei aqui pelo eixo X e descobri todos os argumentos que eu posso configurar para mexer no eixo X. E aí, entre eles, o name location e o name gap. Estava tudo aqui. E aí o legal é que todos esses argumentos que existem aqui dentro, você pode utilizá-los dentro dessa função. E aí existe uma correspondência do pacote Encharts4R e da biblioteca Encharts, sendo que cada uma desses tópicos aqui vai ser uma função do pacote do R. Tá? Então, existe a função eLegend, porque existe aqui o atributo, aqui existe o atributo legend, e todos esses argumentos que tem aqui dentro desse atributo legend, você vai poder utilizar dentro dessa função, mesmo eles não estando listados aqui. E geralmente vai ter pouquíssimos argumentos listados aqui dentro da documentação da função no R, porque vejam que realmente é muita coisa que dá para mudar, e se alguém fizesse um pacote que copiasse isso daqui um para um, seria muito difícil manter, porque qualquer atualização que você fizesse aqui na biblioteca JavaScript, você teria também que fazer uma atualização do seu pacote. Então é melhor fazer um pacote mais geral, que simplesmente aceita qualquer argumento de qualquer nome, e aí ele manda isso para a biblioteca JavaScript, e se existir, legal, ele funciona, se não existir, só não vai ser utilizado. Então essa é a ideia. Se você for começar a fazer gráficos em Encharts, utilizar essa documentação aqui vai ser primordial, vai ser essencial para que você consiga, de fato, customizar os seus gráficos.